Olha, Edu, meus amigos da Bandeirantes, a Ponte não fez uma boa partida, apesar de ter lutado bastante. Mas o que é que custou muito caro para a Ponte dentro desse jogo? Começou desatenta no primeiro tempo e aos 7 minutos tomou o gol. O time estava frio, né? O time deu os espaços. Tinha colocado uma bola na trave, também num erro da defesa do Amazonas. O jogador foi cortar de cabeça, deu um peixinho e furou. A bola ficou ali pipocando dentro da grande área. E pipocando, o Emerson Santos chutou, ela bateu no pezinho da trave, já pro lado de fora, saiu no sentido da lateral, e a Ponte dava a impressão que ia jogar com as linhas altas e tal. Só que na primeira que o Amazonas foi, o Diego Torres já proporcionou ao Pedrão uma defesa dificílima, isso ainda com 0-0. E na próxima que foi, um erro de posicionamento da defesa da Ponte pelo lado esquerdo. O Risso não estava no setor, chega para cobrir, mas chega sem convicção o Emerson Santos, vai com o pé mole, não corta o cruzamento, e no cruzamento o Luan Silva faz o gol batendo cruzado na bochecha da rede. Tudo que não poderia acontecer. A Ponte tomou gol aos 7 minutos, porque entrou fria, desconcentrada, dando espaços, parece que não entendendo a velocidade que o jogo poderia ganhar, e parece que não entendendo que era natural, esperado e previsível que o Amazonas com a bola ia meter velocidade para tentar dar uma pressão na Ponte logo no início da partida. Foi isso que nós vimos até o momento em que a equipe da casa fez o gol. Aí a Ponte sentiu um pouco, ficou titubeante, poderia ter tomado o segundo gol e depois foi se ajustando, foi se concentrando, foi se organizando, e a segunda metade do primeiro tempo foi da Ponte. A segunda metade. A Ponte poderia, inclusive, ter empatado, mas aí faltou perícia, aí faltou um pouquinho mais de penetração e um pouquinho mais de poder de conclusão. Veio o segundo tempo e o mesmo erro que a Ponte cometeu no primeiro tempo aconteceu no segundo. O time voltou desconectado, voltou com o disjuntor caído. E aí, em 2 erros dos seus volantes, a primeira, o Emerson, passe errado, o Amazonas devolve errado, o Emerson Santos de cabeça dá errado de novo, e aí sai o contra-ataque, a Ponte mal posicionada, quem está na condição de zagueiro central porque o time estava saindo, e aí houve o erro de passe, é o Igor Inocêncio, e chega o Amazonas a 2 minutos e meio do segundo tempo, vejam, a Ponte nem tinha se ajustado ainda, nem tinha sentido a alteração que fez o Nelsinho com a entrada em campo do Ramon Carvalho, e a Ponte já tomou o segundo gol a 2,5. Desconcentrada de novo, fria. Falta um pouquinho de entrar ligada e entendendo o que está acontecendo no jogo. Aí 2-0, ficou tudo mais difícil. Mesmo assim, num chute de fora da área, uma jogada bem concatenada pelo Everton Brito, depois o toque para o Ramon Carvalho, ele vira da esquerda para o lado direito e pega entrando de frente o Igor Inocêncio, que bate. Há um desvio no Jorge Jimenez da equipe do Amazonas, tira o goleiro Marcão da jogada, 2-1. A Ponte teve todo o tempo do mundo, porque 11 minutos, 2-1, voltou para o jogo. Mas aí faltou poder de penetração, faltou poder de armação no meio-campo, faltou verticalidade, faltou um pouquinho mais de apetite. E o Amazonas puxou as linhas para trás, segurou o samba, gelou a bola, tocou a bola, esperou a Ponte para tentar o contra-ataque, fez ainda um gol, mas houve uma linha de impedimento que anulou, e a Ponte amargou mais uma derrota fora de casa, sem inspiração, transpirando bastante, até porque lá é muito quente e muito úmido. Mas a Ponte, depois que voltou para o jogo fazendo 2-1, não teve nenhuma oportunidade real de gol, o que, convenhamos, é muito pouco para um time que queria pelo menos o empate, e para mim não mereceu, meu caríssimo Edu Pinheiro.